E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo à resolução 2 do jogo da velha do nosso desafio de lógica de programação com JavaScript. Então agora vamos ver, que solução que eu vou trazer para esse desafio. Eu espero que você tenha conseguido fazer, eu espero que você tenha se divertido fazendo. Então, para começar, eu estou aqui com o code bem zerado e eu vou criar aqui uma variável com um possível jogo, tá? Então eu vou criar aqui essa variável game, certo? Um possível jogo bem parecido com aquele que eu deixei de exemplo para você. E eu vou dizer depois como eu vou abordar essa questão para resolver esse problema. Estou separando aqui só para ficar um pouquinho mais fácil, né? Vamos criar aqui. Agora vamos criar mais um. Colocar aqui um O, depois um X, só para representar então o nosso jogo, As jogadas no nosso jogo, para ser mais preciso. Então vamos lá, vamos colocar aqui, certo, vamos colocar aqui um X, um jogo bem simples, mas a ideia é que o nosso sistema consiga resolver qualquer jogo, certo? Então você está vendo aí nosso array de arrays, um array que tem 3 arrays dentro. Eu deixei ele aqui no formato bem visual, bem parecido com o próprio jogo, para você conseguir pensar melhor o problema, E é o seguinte, para resolver esse problema, você precisa olhar todas as linhas para verificar se existe um jogo campeão em cada uma das linhas. Se existe o jogo campeão, você devolve dizendo que existe o jogo campeão. Se não tiver nenhuma das linhas preenchidas, a gente vai olhar cada uma das colunas. Então a gente vai olhar isso aqui, se esse aqui existe algum jogo campeão. E se não existir nenhum jogo campeão, ainda existe uma outra possibilidade, que é aquele famoso jogo em X, Então, que é você verificar se na diagonal existe algum jogo vencedor. E é assim que a gente vai fazer, beleza? Vou começar criando aqui aquele método, como sempre, Então, vou criar aqui, who won. Dessa vez eu estou colocando o nome certo do método, o nome em inglês certo. Perfeito? No desafio 1, se eu não me engano, eu coloquei who win. E vamos chamar, então, Vamos chamar esse método who won, basicamente passando para ele o game, tá? Para ele conseguir resolver então esse game. Beleza? Lembrando aqui que eu vou receber como parâmetro o próprio jogo. Poderia também chamar aqui dentro do método direto esse game e tudo mais. Não tem problema, também funcionaria. Perfeito? E aqui eu estou pegando o vencedor, tá? Para depois eu processar e exibir quem é esse vencedor. Feito isso, a gente vai começar então olhando cada uma das linhas para ver se existe um jogo vencedor nessas linhas. Para fazer isso, a gente vai usar o velho e bom for, Então aqui a gente vai atribuir um 0 para o nosso for. Depois a gente vai fazer a condição para verificar se o i é menor do que 3. Por que 3, Léo? Porque 3 é o número de voltas, basicamente, que a gente precisa dar no nosso array de arrays, 0, 1 e 2. Então, quando ele for 2, ele vai ser o máximo, que ele vai rodar sendo menor do que 3. Então, vai ter dado 3 voltas aí, já que a gente começa no 0. Se a gente começasse no 1, teria que ser até o 4. Beleza? Aqui, então, a gente vai incrementando o nosso i. Feito isso, a gente tem um looping já, basicamente, para passar por 3 posições. Então, como que a gente faz para verificar se todos os caracteres que estão nessa linha são iguais? Existem várias formas de fazer isso, Existem várias formas, é claro, de fazer isso. Mas existe uma que é bem interessante, que é usar o método every, que é um método aí do JavaScript que vai olhar cada um dos campos que a gente está passando num array, certo? Então, o nosso array é o seguinte, o game está aqui dentro de G. Se eu colocar G0, aqui no caso, se eu colocar G0, eu estaria pegando, então, esse primeiro conjunto aqui, com esses 3 elementos, Então, eu estaria pegando meu primeiro array. Mas eu vou colocar GI, porque para cada volta eu quero pegar o G certo, Eu quero pegar o pedaço do meu G certo, Esse método every, que também poderia ser diferente, você poderia fazer de outra forma também, não tem problema. Você poderia pegar, por exemplo, comparar o G0, o G1 e o G2, também funcionaria totalmente, Mas aqui eu achei interessante trazer esse método para você, que é o seguinte. Basicamente, dentro do V vai ficar o elemento atual. Eu passei para ele, então, aquele primeiro conjunto, que é o X, o 0 e o 0, ou melhor, o O e o O, maiúsculo. E aqui a gente vai, então, ter, por exemplo, na primeira vez que ele rodar o every, o 0, o X, melhor dizendo, Então, a gente vai comparar se esse nosso elemento
que a gente está comparando nesse momento é igual ao GI 0, tá? Que seria a posição 0 no nosso array. Então, seria o x aqui. Então, basicamente, eu estou comparando se o x é igual ao x. Ou seja, se aquela posição é exatamente igual a ela. Isso é uma coisa meio redundante, talvez, né? Mas, no segundo caso, a gente vai comparar aqui, ó, se o 0 é igual a x. E no terceiro caso, a gente vai comparar se esse outro 0 aqui é igual ao x, certo? Então, basicamente, a gente, na primeira rodada, vai fazer algo que não é necessário, mas depois vai se tornar necessário, ok? E não basta, né, a gente comparar aqui e perceber que os três elementos, porque o every ele vai devolver true, se tudo fizer sentido, né? Essas condições forem atendidas. Então, mas não adianta, né, eu basicamente falar que todos os elementos são iguais se, por exemplo, é um jogo que não foi completo, né? Ele não está totalmente preenchido. Então, basicamente, estaria 3 vazios e eu estaria dizendo que o jogo deu certo, mas não deu certo porque os 3 estão vazios. Então, eu vou ter que colocar mais uma condição aqui, que é basicamente usar aqui o V para ver se ele não é igual ao vazio. Porque se ele for igual ao vazio, então, basicamente, não estaria correto, né? Se algum dos elementos for vazio, já está errado. Beleza? Isso aqui atende a gente. Com isso aqui a gente conseguiria, então, verificar se todos os elementos daquela linha estão corretos mesmo ou não. Também, como eu disse, é possível você fazer uma verificação talvez até um pouco mais simples, assim, digamos, né? Você poderia vir aqui, colocar o 0, comparar ele diretamente, então, com o I0, ou melhor, com o I1, certo? E depois comparar, por exemplo, o G, I. Só uma alternativa, tá? Poderia colocar aqui GI igual ao GI2 e também GI0 diferente, né? Não igual ao vazio, tá? Não igual ao vazio. Também funcionaria, né? Porque a gente está comparando esse com esse com esse, e aqui no final comparando o 0, então, com o vazio. Também funcionaria tranquilamente, tá? Também é uma maneira aí de fazer esse mesmo passo que a gente fez, certo? Mas eu queria falar do every, então eu trouxe ele aqui. O que eu vou retornar? Eu vou retornar não o jogador vencedor aqui, porque eu não sei quem jogou com, se foi o jogador 1 que jogou com o X ou se foi o jogador 2. Então eu vou retornar o símbolo, né? Eu vou dizer que o jogador X venceu e não somente a posição dele. Então, como é que eu devolvo isso? Eu vou devolver basicamente assim, ó, passando o GI 0. Basicamente, o GI 0 vai ter então, o caractere vencedor, no caso, o X ou o 0, né? O X ou o O maiúsculo aqui no caso. E aí, depois eu consigo processar isso. Beleza? Então, conseguimos fazer o looping aí pelas nossas linhas e retornar o caractere vencedor. Caso não tenha acontecido, né, esse return, a gente poderia ter um else if aqui, né? Esse else if, ou melhor, a gente poderia ter um outro for aqui para verificar todas as colunas, né? Então, se a linha não correspondeu ao que a gente queria, a gente pode olhar então em todas as colunas. Vou até copiar aqui, ó, vai ser exatamente a mesma coisa. É de novo um for com 3 elementos, só que agora a gente vai olhar as colunas aqui, certo? Então, dentro, a gente vai ter que ter um novo if para verificar se todos aqueles elementos estão corretos ou não. E agora sim, a gente vai fazer daquela forma que a gente estava se encaminhando para fazer antes, que é verificar já diretamente, né? Basicamente, um a um, se eles correspondem, né? Se eles são iguais ou não. Então, a gente vai verificar ó, se o G0i é igual ao G1i, tá? Então, pensa bem, ó, G0 é esse cara, I, porque a gente está na primeira volta, então a gente está tratando dessa coluna. O G1i é esse outro cara e o G2i é esse outro cara. Então eu estou verificando se eles são iguais, né? Eu vou até copiar aqui só para acelerar um pouquinho o processo. Então aqui a gente estaria comparando o G1 com o G2. E para finalizar aqui a gente poderia comparar então o G0, dizer que ele não pode ser igual a o vazio, né? Se ele for vazio, aí a gente não vai ter o resultado que a gente quer. E aqui a gente dá um return do G0i, então, como elemento. Bem parecido com o de cima, né? Nada muito diferente, nada muito atípico assim, né? Agora a gente vai ter que ter uma última verificação aqui. Essa verificação pode ser feita simplesmente aí com um if, por exemplo,
para a gente verificar se houve, né, um jogo vencedor dessa forma aqui, ó, né, em diagonal, basicamente. Porque se aqui ele não achou um vencedor em linha, aqui ele não achou um vencedor em coluna, existe a chance, então, de ter um vencedor em diagonal. Como que a gente vai verificar a diagonal? Vamos começar com essa diagonal aqui, ó, de cima para baixo. G0, G00 seria esse primeiro elemento, né? O segundo elemento é o G11, né? G11. Vamos ver se eles são iguais. Depois a gente vai ver se o G11 é igual ao G22, certo? Basicamente a gente está fazendo algo bem parecido com o que a gente fez em cima, mas mudando aí a maneira, né, como a gente olha olhando na diagonal. Agora a gente vai ver então se o G00 não é igual a vazio. Se essa condição acontecer, a gente vai retornar aqui então esse cara, certo? E depois a gente pode ter um else if para uma condição parecida, só que na outra diagonal, né? Que seria nessa diagonal aqui, ó. Então aqui a gente vai ter o G02, depois a gente vai ter então o G11, que é o elemento do meio de novo. Aí aqui a gente pode comparar então o G11 com o nosso elemento 20, que é o elemento lá de cima, certo? E aqui a gente pode ver então se o G02 não é igual ao vazio. Basicamente a gente está observando aí os campos. Esse é um jogo bem simples que dá para a gente fazer esse processamento de uma forma bem tranquila. E é basicamente isso, ó. A gente vai ter os nossos if com os nossos return. E caso, né, nenhum jogo seja verdadeiro, a gente pode retornar um false. Tá? Esse false a gente processa aqui no winner para verificar que não houve nenhum vencedor, né? Nenhuma condição foi atendida. Nem a linha, nem a coluna, nem a diagonal. Beleza? Então aqui embaixo a gente pode simplesmente processar isso para dar o resultado. A gente pode colocar aqui, ó, return não for igual a false, né? Porque se ele for igual a false, a gente tem que dar uma mensagem de empate. E aqui a gente pode pôr, ó, o vencedor é o jogador que usou. E aqui a gente pode pôr, então, o caractere que a gente recebeu, né, do winner lá. Então aqui ele usou o X ou o 0. E a gente tem esses returns aqui para pegar isso. E aqui a gente vai ter então o else, console.log, e a gente pode colocar aqui, ó, o jogo não possui um vencedor, ou o jogo empatou, ou o jogo ainda não terminou, né? Certo? Então isso aqui deve garantir para a gente aqui a análise aí do nosso jogo da velha. Vamos pedir para ele executar aqui, ele está chamando o winner. Vamos ver se deu tudo certo, se tem alguma condiçãozinha, algum erro sintático que ele não está gostando. Geralmente eu jogo aqui para ele mostrar para mim a sintaxe. Ele não gostou de algum ponto e vírgula que eu coloquei aqui. Talvez seja esse no final aqui do nosso for. Vamos ver se ele não gostou muito aqui. Vamos ver se ele executa. Deixa eu limpar, colocar aqui. Ah, beleza. Ele não gostou aqui, tem um caractere extra aqui sobrando no nosso G, né? Provavelmente por causa disso que ele não gostou. Então, eu tirei aquele caractere que estava sobrando. Vou dar um espaço aqui só para ele executar de novo para a gente. Vamos ver quem que ele vai dizer que é o vencedor. O vencedor é o jogador que usou a bolinha. Vamos ver se confere mesmo. Ó, o único que ganhou aqui foi com a bolinha mesmo. Se a gente substituir, né? Se a gente tirar aqui, por exemplo, deixar esse cara vazio e aqui colocar um X, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Ó, o vencedor é o jogador que usou X. Se eu tirar esse cara, vamos ver o que ele vai falar. O jogo não possui um vencedor, exatamente porque ninguém ganhou. Então o nosso analisador aí de jogo da velha funciona. Como eu disse antes, existem várias maneiras de resolver esse problema. Essa aqui eu achei a mais didática de trazer para vocês. Espero que você tenha curtido. Espero também que você tenha conseguido resolver o desafio, né? E eu vejo você no próximo desafio para você aprender ainda mais sobre como pensar a resolução de problemas e como usar aí o JavaScript para isso, beleza? Eu vejo você lá, grande abraço!